Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, bem-vinda a mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Eu sou a Thaís Maruoka e toda quarta-feira trago um assunto diferente, não só sobre a maternidade, mas tudo que envolve a vida da mulher. Se você tá chegando agora, vai lá no Spotify, no Deezer, iTunes, YouTube, que a gente tá em todas as plataformas digitais e agregadores de podcast. Vai lá ouvir os outros episódios. Toda semana, toda quarta-feira tem um episódio novo para você. Aqui é um podcast sobre maternidade, criação e sobre tudo que envolve a vida da mulher. Se você ainda não segue o meu perfil lá no Instagram, vai lá. Está como A Gente Conversa e no Facebook Em Casa a Gente. Por lá compartilho textos sobre a maternidade, experiências minhas que passo no dia a dia com os meus 3 filhos. Conto algumas pérolas deles, alguns perrengues, mas também mostro bastante o lado bom da maternidade sob o meu olhar. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a tão conhecida culpa materna. Quem nunca sentiu aí que atira a primeira pedra, né? Tem até aquela frase, quando nasce uma mãe, nasce uma mochila de culpas. Mas será que precisa ser assim? Por que a culpa é sempre da mãe? Por que nos sentimos culpadas? Como podemos conviver com a culpa ou contorná-la para não sentir? Para falar sobre esse assunto, escolhi aqui 2 mulheres, a Duda Magalon e a Marô Camargo. Bem-vindas! Se apresentem aí, por favor, contem aí para quem está nos ouvindo, quem são vocês? Oi, bom, eu sou a Duda, eu sou psicóloga, psicodramatista, coach de vida e carreira, atendo bastante mulheres e trabalho também com treinamento e desenvolvimento humano. Então, meu trabalho é todo voltado para pessoas, para desenvolver pessoas. E você, Marô? Eu sou Marô, mãe de 3 meninos, sou bióloga de formação, depois fui para educação ambiental e fiz um doutorado em educação, sou educadora, professora universitária e tenho trabalhado também com mães e famílias e pessoas em geral, né? Como é que a gente pode melhorar a nossa comunicação para melhorar os nossos conflitos nos nossos relacionamentos, conflitos de comunicação. Obrigada, bem-vindas. Para começar aqui esse assunto, eu queria saber de vocês assim, por que vocês acham, né, que na maternidade a gente sente tanta culpa? Por que junto com essa maternidade vem essa culpa? Vocês acham que até pode ser, talvez até reflexo, né, do que já construíram da ideia de uma maternidade, de que a maternidade tem que ser pesada, a maternidade tem que ser dura, né? Tem que trazer um pouco dessa culpa, a gente tem que ser perfeita, enfim. De onde vocês acham que começou isso da culpa da maternidade? Bom, basicamente de fatores culturais, né? Isso é, de fato, uma construção cultural, uma construção social. Então, primeiro porque a gente é criada com uma ilusão da maternidade como o amor maior do mundo, é um amor tão incondicional, tão arrebatador, tão sublime, que ele quase que torna a maternidade inalcançável. Como se o termo mãe tivesse que ser um sinônimo realmente de perfeição, né? E aí vem esse conceito de perfeição materna, que está impregnado na nossa cultura, e a sensação de que a gente está sempre em dívida com os nossos filhos, sempre atrasadas em relação ao que os filhos merecem da gente, né? E aí tem também uma questão da pressão cultural muito forte, que reforça o protagonismo feminino, na mulher com responsabilidade por tudo e ainda por outra vida depois que ela tem o filho, né? Então, tem um modelo de mãe aí, que é considerado o modelo certo e que ninguém consegue corresponder. Assim como a gente tem modelos do corpo certo, do corpo ideal. É muito ligado a essa maternidade perfeita, né? Exatamente. Que se vende e que daí a gente vê que a gente não consegue ter essa maternidade perfeita e a gente se sente culpada, né? Sendo que todas nós sabemos que não existe uma maternidade perfeita, que ninguém é perfeito, mas parece que a gente está sempre em busca dessa perfeição. É muito louco isso. Exatamente. E a gente acaba se exigindo demais. E aí vem o sentimento de culpa, de frustração, que pode chegar numa exaustão. E esse é o grande problema. O esgotamento, que leva a um estresse, que leva a uma depressão, e que aí sim viram casos mais graves, né?
Essa imagem tem que ser mudada, então... Urgentemente. E vem muito, então, da pressão da sociedade, você Acho acha, que Manu? uma autocobrança muito forte, né? Eu que trabalho com educação, então essa responsabilidade de educar um filho, de criar um ser humano nos padrões de uma educação mais inclusiva, mais autônoma, né? E que traz a pessoa mesmo, não é só aquela coisa da autoritária, como muitas vezes a gente teve essa educação, mas a gente quer incluir, a gente quer que eles também falem dos sentimentos e se expressem, tá? E de repente é um ideal de convivência. No meu caso é um ideal de convivência familiar que me levava para uma culpa muito grande. Eu cheguei a um ponto que eu falava, porque meus filhos não podem brigar aqui em casa. E eu tive 3 meninos. Então, na minha casa, ninguém pode brigar. Então, quase como um mito de uma harmonia perfeita, que claro que não existe, né? Porque se eu sou especialista em diálogo, se eu trabalho com isso, se eu formo as pessoas, então, na minha casa, tem que ser assim. E aí eu comecei a perceber uma cobrança muito grande e eu me culpando, por que eu não estou conseguindo fazer. E aí foi quando eu descobri a comunicação não violenta, né? Que eu estava sendo violenta comigo mesma, eu não estava olhando para os meus sentimentos, para as minhas necessidades, né? E aí virou a chave. Então, peraí, vamos falar de autocompaixão, vamos falar de autoempatia, vamos olhar para esse processo, né, de criação com mais tranquilidade, com mais amor, com a gente mesmo. E você falando que encontrou esse caminho, conta pra gente, então, qual seria o caminho, não que tenha uma fórmula, né, exata para isso, mas em relação a dicas, ou como deixar isso mais leve para uma mãe, né? Porque é isso, desde o momento que nasce o bebê, a gente não nasce, desde a gravidez já começa uma culpa por não amar incondicionalmente aquele bebê, no parto por não ter conseguido ter um parto normal, na amamentação não conseguir amamentar. E aí tem essa cobrança, né, o tempo inteiro, que inclusive muitas vezes, eu não sei se vocês acham que é de fora ou nossa mesma, porque eu acho que tem essa influência, né, da sociedade esperar uma mãe perfeita, mas ao mesmo tempo essa cobrança não é muito mais nossa, né? Será que realmente estão olhando e julgando e falando, nossa, olha, ela não dá mamar, ou aquilo está dentro mesmo da gente, mais forte dentro da gente, né? Mas em todos os momentos, acho que em todas as fases, é isso. Aí dá comida saudável, não dá comida saudável, não desfraudou ainda, ou já desfraudou muito cedo. Tudo, parece que todas as decisões que a gente toma na maternidade tem um julgamento, e acho que a culpa caminha junto aí com esse julgamento, né? Então, como que você conseguiu, que você está dizendo, de alguma forma, deixar isso mais leve para você? Sair desse julgamento, primeiro aceitar que a maternidade traz assim, esse contato nosso com o imponderável, né? Com a falta de controle total. Então, eu estudei tudo sobre parto humanizado e tive o primeiro filho com parto natural, não do jeito que a gente queria, sonhou, mas foi um parto natural, e o segundo filho, Lucas, era um bebê malabarista que virava dentro da minha barriga. Então eu fazia acupuntura em trabalho de parto para tentar fazê-lo virar, quer dizer, e de repente ele nasceu de uma cesárea de emergência. Então é o imponderável, é a gente aceitar primeiro que a maternidade é um presente totalmente para o desconhecido, para o inesperado, e que a gente tem que aceitar, e a gente vai nessa dança, né? Então, é desligar um pouco essa chave do julgamento. Isso daí com as ferramentas, né, com as práticas, a gente consegue. É um exercício, é como tomar banho, como escovar o dente, a gente tem que lembrar todo dia. E o auto-julgamento acho que talvez seja o mais pesado, né, Duda? Sim, mas o auto-julgamento, eu insisto que ele ainda vem de uma construção social. Exatamente. Então, acho que o primeiro passo é a gente batalhar diariamente como mulheres para desconstruir esse conceito da perfeição materna, entendendo que ela nem é saudável para os filhos, né? Porque quando um filho entende que a mãe é perfeita, ele não vai se permitir errar na vida. E ele vai criar uma autocobrança muito grande, vai ter uma autoestima baixa e vai ter problemas na vida futura. Então, é saudável para a relação mãe e filho que a mãe erre naturalmente com qualquer ser humano e que ela assuma seus erros, se responsabilize pelos seus erros, peça desculpas quando precisar pedir, para que isso crie um vínculo de fato mais autêntico entre mãe e filha e filho, né? E uma relação mais saudável. Em
relação a esse assunto de pedir desculpa, é uma coisa que eu até fico pensando aqui, né? No começo, eu li texto sobre isso e falei, nossa, é realmente isso, acho que é legal eu mostrar, não só de texto, veio muito de intuição, assim, minha também. É legal eu mostrar para minha filha que eu errei, se eu gritei com ela um dia e pedir desculpas para ela, que eu acho legal a gente mostrar esse nosso erro. Inclusive, eu tinha na cabeça que eu estava mostrando para ela que, além de eu não ser perfeita, que eu erro e que eu peço desculpas, que tudo bem errar, mas a gente tenta mudar e que a gente tem que pedir desculpas. Mas chegou no momento, aí é uma dúvida minha, tá? Que eu tô aí um tempo já na cabeça, eu vou aproveitar aqui para perguntar. Chegou um momento em que a minha filha começou ela mesma a falar em alguns momentos, assim, mas você tá errada, mãe, me pede desculpas. Mas não sei o que. Então ela começou a me cobrar desculpas até o momento que eu não estava errada e começou a ter muita segurança nisso, do tipo que eu sentia, assim, ela dominando, sabe, o lugar. Do tipo, mãe, não dá certo o que você tá fazendo. Pede desculpas pra mim, porque eu não gostei. Eu pede desculpas. Assim, por um lado é bom eu estar criando uma filha assim. Por outro, eu falo até que ponto, porque ela é uma criança de 4 anos. Até que ponto ela vai me colocar na parede e falar e eu vou abaixar a cabeça, assim, falar, não, realmente, filha, eu errei, desculpa. Eu fico com medo de perder também esse meu papel de mãe, em que eu tenho que ter uma... Tem que ser o exemplo, sim, mostrar que eu errei, mas ao mesmo tempo, entendeu? Eu tô perdida em relação a esse equilíbrio, ao limite, até onde que isso é legal ou não. Porque também eu perder a minha autoridade, assim, né, em relação a ela me ter como exemplo e com apenas 4 anos ainda não poder decidir coisas e ela me respeitar. Então eu sinto até que em alguns momentos falta o respeito por conta disso. Sim, você deve imaginar que existe uma linha tênue aí, né? Entre reconhecer os seus erros e deixar que a criança domine essa relação. E é aí que entra justamente o seu empoderamento como mulher e mãe. A partir do momento em que você pede desculpas e justifica o seu erro e busca soluções, você também se empodera para, no momento em que ela te cobra, dizer não. Neste momento, eu acho que eu não estou errada, por isso, por isso e por isso. E aí, acho que a Maru até pode explorar melhor, porque acho que entra nessa coisa da comunicação não violenta, de você falar do seu sentimento, da sua necessidade, e de entrar num consenso, chegar num caminho comum aí para ambas, Sim, né? é buscar o que está vivo dentro de mim, né? O que está vivo dentro de você quando você grita, né? Por que as mães explodem? Outro dia eu falei sobre isso, né? A gente não explode porque a gente quer explodir. A gente vem aí numa sobrecarga, numa cascata de eventos, de coisas que de repente a gente está explodindo porque é a única saída que o corpo tem mesmo, né? De sobrevivência. Então é perceber, peraí, eu estou sobrecarregada, eu estou cansada, eu não dormi, eu não comi, eu não tomei meu café da manhã, como é que eu posso ter ainda, né, ter uma disposição, a maternidade exige da gente essa disposição ilimitada, né, com falta de sono, com falta de comida, com falta de banho, e você está sempre lá disponível, então essa conta não fecha. Então, quando a gente ouve uma mensagem, né, difícil de ouvir, aí pela linha da comunicação não violenta, a nossa primeira tendência é culpar a gente mesmo, ai, desculpa, eu errei, eu gritei, como eu realmente não estou sendo boa, isso não é esperado de mim. Então, isso que também é uma culpa minha, né? Eu me chicoteio lá, não sou a mãe ideal que eu gostaria de ser. E a segunda opção é eu culpar o outro. Não, mas essa menina é terrível, meu Deus, não é possível que eles vão fazer isso aqui, não é possível que eles vão sair correndo no meio do supermercado, que eu não consigo tomar um café sossegada. Esse não é possível. Então, a culpa é um julgamento. Só que isso não leva a nada. Ou você está culpando você ou você está culpando o outro. O que a gente pode transformar aí, esse conflito, é a gente olhar para os nossos sentimentos, então, essa autoempatia, né, que a gente fala, para os nossos sentimentos. Espera aí, o que é? Eu estou com raiva. Eu quero tomar meu café. Eu estou sentindo raiva. Eu demorei muito para... A maternidade me ajudou isso, a nomear a raiva. Eu nunca tinha raiva. Eu tinha cansaço, eu tinha tristeza, eu tinha não sei o quê, mas raiva eu não podia ter, não fazia parte do meu vocabulário. Isso os meus filhos me trouxeram de presente. Que bom, eu posso sentir raiva e eu sinto, né? Então, você olhar para o seu sentimento, qual que é esse sentimento e qual a necessidade. Eu preciso de 1 minuto de espaço aqui, eu preciso de silêncio, eu preciso conseguir terminar de fazer isso aqui em silêncio, sozinha, né? Qual é a minha necessidade? Eu preciso de respeito.
E aí, sim, depois que você faz esse trabalho com você, você consegue ouvir o outro também com empatia. Peraí, o que ela está querendo me dizer? O que é essa resposta atravessada? O meu filho com 5 anos, o Lucas, o que pegava para mim era: você não manda em mim, você não manda em mim. Aquilo suava, assim, como... E aí vem um monte de julgamento, a nossa imagem de mãe, quem vai pensar, o que eles vão pensar de mim, né, se ele fala isso na frente de outras pessoas. E aí você percebe, peraí, o que ele quer com essa frase? Ele está buscando mais conexão, ele quer a minha atenção, ele quer tá um tempo junto comigo. Uma vez eu levei ele para tomar um sorvete na padaria, um picolé depois da escola, e ele soltou um: mamãe, eu te amo. Eu só tinha estado com ele ali aqueles 10 minutos sozinha. E aí a coisa de quem tem, né, muitos filhos, essa atenção única que eles precisam, cada filho é único, cada pessoa é única. Então, reconhecer essa necessidade do outro também e conseguir nomear, ajudá-los a nomear isso. Não, você está bravo porque você quer mais tempo comigo, você quer mais atenção. E aí a gente vai fazendo como se a gente fosse uma tradutora, né? um mediador, porque cada um é um mundo de emoções, de necessidades, de pensamentos, e a comunicação é só a ponta do iceberg, né? Desse nosso mundo interno, que a gente põe para fora, e às vezes de uma forma totalmente atrapalhada, equivocada, né? E aí eu vou agredir o outro, eu vou me agredir. Então, esse processo de olhar para os nossos sentimentos, olhar para o que está vivo dentro da gente, né? E para as nossas necessidades. E quando a gente fala dessa culpa materna, ela tem muito a ver com a expectativa que a gente cria de uma maternidade e também com uma comparação com outras maternidades, além dessa influência, né, do que esperam da nossa maternidade, né? A gente, inclusive, tem uma questão complicada, porque nós nos cobramos muito enquanto mulheres, né? Essa cobrança, ela é principalmente feminina. Então, são as amigas, são as irmãs, são as cunhadas, são as conhecidas, são as desconhecidas, que são as primeiras a policiar a gente, né? Então, a gente precisa rever também a maneira como a gente lida com outras mulheres e entender como a gente acaba reforçando e reproduzindo a lógica da dominação masculina, né? Cobrando que dê peito, que trabalhe mais, que trabalhe menos. E aí a gente faz a outra, nossa irmã, né, ficar com culpa e com vergonha. E então, quando a gente fala dessa desconstrução social, estamos falando de nós mesmas. É uma postura individual e coletiva. E é um processo. E quando o que a gente tem que fazer é pegar na mão daquela pessoa, daquela mãe que está lá com o filho, né, se jogando no meio do supermercado, porque, né, você você pode estar no lugar dela, você já esteve no lugar dela, e estamos todo mundo junto. A comparação é um julgamento também, né? Quando a gente consegue suspender esse julgamento, a gente consegue a conexão com o outro, né? A gente consegue o diálogo é conseguir suspender esses julgamentos. Está sempre em busca disso, né? Porque a gente mesmo desliza nisso. Volta e meia olha e fala: nossa, coitada da criança, né? Tá ali no celular a tarde toda, mas não está prestando atenção nela. E aí eu me puxo muito para ter a simpatia e falar: poxa, eu sei como que ela é no dia a dia, às vezes é hoje que ela está assim, nesse momento, ela está passando por alguma coisa difícil, enfim, ter essa empatia e julgar menos, né, porque é isso, a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, a gente não sabe aquela história, a maternidade é difícil, dependendo se a pessoa não tem uma rede de apoio, não tem ajuda, isso muda tudo. Então, a pessoa está sozinha naquela, né? E a gente ainda... o que ela menos precisa de mais uma pessoa julgando naquele momento, né? Porque isso aumenta a culpa dela, né? Esses olhares de reprovação que a gente acaba dando, né? E eu acho que um dos pontos também que acaba diminuindo a nossa culpa, pelo menos, nós com nós mesmas, é a gente identificar esses nossos erros e aceitá-los também, né? Falar: ok, acontece, vou tentar melhorar, enfim, é normal a gente errar parece que em todas as áreas tudo bem a gente errar, a gente não se cobra tanto, mas quando se fala em maternidade a gente vem com uma cobrança tão maior, né? Exatamente. E a questão do erro, é importante que os nossos filhos entendam que nós não somos perfeitas, é saudável para eles, até porque eles vão nos amar como somos, para sempre. Então, é natural que isso aconteça e é importante que a gente
não tente o tempo todo chegar nessa perfeição, porque ela não existe, ela não é real. Então, a gente se acolher, sabe? Acolher o seu sentimento, acolher que você tem raiva, que você se frustra, que você erra, e bola para frente, mostrar para os filhos que essa é a vida real. Mostrar esse nosso lado mais humano, né? Porque Sim. daí eles também podem ser humanos, né? Assim, nada do que é humano é estranho. Então, eu tenho raiva, eu tenho ataques, né? Tudo bem, eu posso ter ataques de raiva, só que eu não posso agredir o outro. Então, eu tenho que criar ali o meu cantinho da calma, eu tenho que abraçar a girafa, eu tenho que socar a almofada, mas eu não vou bater na outra pessoa. Mas é normal sentir raiva, né? Tudo bem, a gente está um dia triste, outro dia está mais feliz, e às vezes eu não quero conversar, tá bom, mas eu estou aqui do teu lado, quando você quiser, eu estou aqui para você. Então, a gente humanizar um pouco porque essa imagem da mãe perfeita, ela não é humana, né? Ela não é possível, né? E aí os filhos também, nossa, então eu estou sempre devendo, eu nunca vou estar nesse padrão que é esperado. E para ver como é algo construído socialmente, né? Como a gente está conversando aqui agora, a gente fala de culpa materna, mas não existe tanta culpa paterna, né? Em alguns temas, assim, em algumas áreas lá quando a gente fala de criar um filho, por mais que o cara seja participativo, esteja lá ajudando e tal, eu ainda não conheci alguém que tenha aquela culpa. Pode assim, eu podia estar em casa com meus filhos, mas uma culpa mesmo de estar fora de casa, porque você pensa que você está terceirizando a criação do seu filho, porque você está abandonando o seu filho. Isso é muito mais forte na mulher do que no homem, né? Então, até no dia a dia, eu tento fazer esse trabalho comigo mesma. Em algumas situações, quando eu me sinto culpada, eu penso, e se meu marido estivesse fazendo isso? Eu ia pensar isso dele, falar, ai, que horror, ele está deixando e tal. Não. Então, se dane, sabe? Então, não é porque realmente é algo ruim. É porque tá na minha cabeça, construído socialmente, de que a mulher não pode fazer isso. Então, se for isso, adeus, chuto o balde mesmo, vou fazer o que eu quero fazer, entendeu? Então, assim, pra mim é um teste, assim, meio que eu uso como pra eu poder comparar, né, e falar. Então, por exemplo, hoje à noite vou deixar meus filhos dormindo e vou pegar um cineminha. Nossa, mas eu vou deixar eles, não sei o quê. Eu penso, cara, ele faz isso, assim, não com o cinema, mas tá, tipo, que seja, tá trabalhando, ele vai ver um amigo, ele vai não sei o quê, pra mim, ok. Por que pra mim não tá ok? Aí eu, não, então, pra mim está ok. E aí eu comecei a fazer coisas, assim, que eu não me sinto culpada, de fato, por isso, mas precisei fazer essa comparação para enxergar que é uma coisa muito mais esperada pela sociedade de uma mulher do que realmente seja algo ruim, sabe? Sim, porque justamente a responsabilidade pela criação dos filhos ainda recai sobre as mulheres e não sobre os homens. Então, nós ainda temos essa questão de que é a mãe que tem que cuidar, é a mãe que tem que resolver, é a mãe que tem que estar do lado o tempo todo, e o homem sai para trabalhar. O problema é que, em outras culturas, a gente tem muitas mulheres que, depois que tem filho, ficam sem trabalhar um tempo, e o marido assume o financeiro da casa, e a mulher, de fato, fica com aquele filho. Mas, no Brasil, qual que é a cultura imposta? A mulher precisa fazer tudo. Ela precisa ser mãe, ela precisa trabalhar, pôr dinheiro em casa, ela precisa estar fisicamente bonita, ela precisa ser e fazer tudo da forma como manda o figurino, né? Como é imposto. Então, por isso essa sensação, Thaís, de que a gente tá o tempo todo devendo e precisando fazer as coisas que, de repente, o marido não faz, né? Até hoje de manhã, eu estava contando para minha ajudante que ontem à noite meu filho foi dormir chorando porque ele queria tomar um Yakult antes de dormir e meu marido não queria deixar. E aí eu fui lá escondida, peguei o Yakult, dei para ele e falei, toma esse Yakult e vai dormir. E aí a minha ajudante falou, Duda, o problema é o seguinte, se ele ficasse o dia inteiro com o filho, ele ia dar o Yakult na hora de dormir. Porque são tantas coisas que acontecem que a gente tem que aprender a fazer escolhas do que a gente abre mão e do que a gente não abre mão. Então, eu prefiro abrir mão do Yakult, que ele está com vontade de tomar antes de dormir, que, né, para mim não tem problema nenhum, e não abrir mão, por exemplo, de uma questão mais séria para mim, né, para tomar banho. Não quero tomar banho, não. Do banho eu não abro mão. Mas um Yakult, um docinho, alguma coisa fora de hora, tudo bem. A gente precisa fazer essas escolhas,
né? De preferência junto com o parceiro. Mas às vezes a gente não consegue também. Sim. Então tem hora que, né, que a gente acaba relaxando um pouco, porque senão a vida vira um inferno, né? 11 horas da noite, a criança chorando por causa de um Yakult. Toma um Yakult, tá tudo certo, vamos dormir na paz de Deus, como eu falo. Acho que né? tem que escolher as brigas, né? Exatamente. Vamos escolher as que brigas briga que a gente as vai. guerras que você quer lutar, Qual né? que eu vou lutar, porque depois que eu comecei a aceitar que vai ser sempre conflito, né? Então é a vida, né? E aí, muitas vezes, E o aí, pai que ficou o dia todo fora de casa e não isso. conviveu com todos os desafios diários daquela maternidade, ele acha que o problema é isso, é aquele doce fora de hora. E a gente sabe que não é, né? Que aquilo é só um detalhe. Ele tá vendo só um lado, né? E eu acho que também na relação com os pais, com o meu marido, eu vejo, é um pai super participativo, a gente faz as coisas juntos, mas ele não vai além das necessidades dele. Então, quando ele tem sono, e ele realmente, né, quando ele tem sono, ele dorme, cai e dorme. Quer dizer, ele não vai arrumar o lanche do dia. Não, hoje às 5 da manhã tá, 5 ele tá arrumando lá o lanche dos meninos e tal. Mas à noite, na hora de dormir, simplesmente minha necessidade é sono, eu deito e durmo. E quantas vezes a gente, não, eu tô com sono, mas eu ainda vou preparar a lancheira, eu ainda vou pensar no dia de amanhã, eu ainda vou fazer várias coisas. Então, é como se a gente tivesse um elástico que vai esgarçando nas nossas necessidades. E aí, quando ele esgarça, é a hora que a gente explode, é a hora que a gente grita. Porque eu estou tão, né, com falta, eu não atendia com tanta necessidade, que era de descanso, de sono, de alimento, de comida, que não é possível, né? Até porque a gente ainda tem essa coisa de que o homem ajuda. Não tem jeito. A gente está lutando contra isso, eu sei, estamos todas lutando, tá tudo certo. Mas ainda existe. Então, o homem, ele ajuda, mas ele não é o responsável. Então, claro, se eu peço para o meu marido fazer uma lancheira para levar para a escola, ele vai fazer com o maior carinho e amor. Mas a responsabilidade é minha, exatamente. Então, eu não posso, justamente como a Maru está falando, ir deitar e dormir e esquecer da lancheira. Porque senão ninguém vai fazer. Essa sobrecarga mental é que é o problema. É o que nos deixa esgotadas. Um dia eu vi um quadrinho, né, de história assim, bem retratando isso, né? O homem chega e fala, boa noite, tô indo dormir. Plum, vai dormir, no mesmo segundo. Aí a mulher, né, boa noite, tô indo dormir. Aí vai lá, prepara a mochila, prepara a lancheira, cobre o filho, troca a fralda, ou arruma a cozinha, põe a mesa do café da manhã e etc. Aí vai dormir, tipo, meia hora depois do que iria. E eu sinto isso, assim, porque o meu marido é uma pessoa super presente também. E realmente ele me cobra de umas coisas, assim. Eu sou meio desligada de umas coisas. Ele é que fala, pô, esqueceu de colocar alguma coisa aqui na bolsa. Se quiser, fala que eu faço a bolsa, mas eu não esqueci umas coisas dessas. Enfim, ele dá uma cobrada de umas coisas, assim, de atenção mesmo, né, com os nossos filhos, mas, ao mesmo tempo, que, sim, ele lembra de muita coisa que eu não lembro, ele está mais atento que eu em algumas coisas. Tem outras, por exemplo, que, assim, como isso, né, no dia a dia mesmo, não, tudo bem, pode dormir sem banho, né? Ou então esquecer mesmo alguma coisa, como você disse aí da mochila. Tem coisas que sou eu que faço e ponto, né? A mochila da escola, se eu falar para ele fazer, sim, ele vai saber fazer. Mas se eu não falar, também está acostumado que a gente faça, né? Então não vai fazer, não vai tomar a iniciativa de fazer. Mas eu acho que essa cobrança que a gente tem, que a gente se sente cobrado o tempo inteiro, e tá em todos os lugares, assim, desde o corpo que não voltou depois da maternidade, a gente ouve que, nossa, engordou e o corpo mudou muito, ela relaxou, não se cuida mais. Então, assim, ter uma criação com apego e disciplina positiva. Então, a gente tem que acordar, tem que ser 24 horas do dia de bom humor, ser calma, ser presente, né, carinhosa, cuidar das coisas, pode até ter ajuda em casa, mas pelo menos guiar, estar preocupado em comprar as coisas, fazer feira, fazer supermercado, cuidar do filho, pegar filho na escola, isso, aquilo, e ainda tá sempre linda, bela, sorrindo, com paciência, e ainda ter pique para ir para academia para manter o corpo que a sociedade cobra que a gente tenha, né? Então, essa cobrança está em todos os momentos, está em todos os lugares. Acho que por isso que a gente se sente sobrecarregada, nesse sentido, né? Porque é em todos os lugares, como você disse, o elástico que vai esgarçando, que uma hora a gente não aguenta, porque é cobrança de todos os lados, né?
no jeito que você cria, no jeito que você tá levando a tua vida como mulher, no jeito que você age com seu filho, tipo, é palpite de todos os lados. E aí, como não vem uma culpa, né, materna disso tudo? E queria saber de vocês, como a gente identifica essa culpa, a origem dessa culpa? Como que essa origem pode ser identificada? Porque eu acho que quando a gente consegue identificar, inclusive, a origem, a gente consegue entender melhor e talvez achar uma solução para essa culpa, né? Para que ela diminua. Marô? Acho que vem da nossa autoexigência, né? Então, primeiro é baixar as expectativas, né? Eu perguntei outro dia para uma mãe de 5 filhos, me fala como que você faz para dar conta de tudo. Ela falou, olha, a única certeza que você tem é que você não vai dar conta de tudo. Então, não sei por que a gente acha que ser mãe significa, né, dar conta de tudo, ter um trabalho legal e criar bem os filhos e estar bem na academia e estar feliz com o corpo. Quer dizer, a gente tem fases na vida, né? E esse equilíbrio das várias áreas da nossa vida, ele tem que ser dinâmico, ele não é uma coisa estática que é sempre assim, é como na natureza, né? Numa floresta, o equilíbrio é dinâmico. Então, tem momentos que eu vou precisar focar mais no trabalho, tem momentos que eu vou precisar focar mais na família, tem momentos que eu vou achar que é importante focar no corpo. Quantas mulheres não começam a correr, amigas minhas, com 40, 45 anos, que os filhos estão mais velhos, e daí começaram a correr. Eu agora comecei a fazer natação, e é um grande avanço, né? Tudo por uma mensagem de culpa, que um dia eu estava saindo com meu marido para jantar e ele simplesmente perguntou, você viu a natação do Antônio? E aí eu falei, meu Deus, já veio aquela culpa interna, meu Deus, eu não vi a natação do Antônio, ele precisava ver a natação do Antônio, não vi. Ele falou, mas eu só... Aí eu respondi com uma resposta totalmente agressiva para ele, eu falei, eu sou invisível para você, quer dizer, uma conversa de doidos, né? Uma pergunta da natação, outra fala, você não sabe como foi a minha semana, eu tive que trabalhar muito, não é possível. Ele falou, não, eu só passei aqui, e ele passou por um outdoor E perguntou, só queria saber se a natação... E ele com aquela cara impávida e serena dele, eu acho que até realmente ele só viu, ele não foi por mal. Mas esse julgamento, e aí concordamos, não, é uma necessidade do Antônio ter natação, sim, mas naquele momento a necessidade minha de fazer uma natação à noite é maior, então eu fiz a inscrição na minha natação e agora eu estou fazendo natação. Então, sabe, é uma historinha simples, mas que é isso. Onde é que está a culpa dele? A mensagem, o que a pessoa me fala, ou o julgamento de outra mãe, ou o que acontece no meio do supermercado, então, é só um estímulo. É a luz amarela do carro que acende e o convite é olhar para mim. Peraí, o que está faltando? Está faltando eu me cuidar, está faltando eu fazer alguma coisa para mim, para não ter essa reação tão explosiva com uma simples frase, né? Você não viu a natação. Não, então quem está precisando de natação sou eu. Então é o autoconhecimento, né? A gente olhar o que a gente precisa. Exatamente, é o autoconhecimento e o autocuidado, né? Você tirar um tempo para si mesma, fazer contratos com o parceiro, dividir tarefas. Enquanto a gente vai lutando de um lado para desconstruir essa questão toda do conceito da perfeição, da maternidade, a gente também precisa tocar o dia a dia. Então, na prática, como é que eu faço para baixar essa culpa, né? Então, ativar a rede de apoio, ter também pessoas que ajudem e que assumam aquelas responsabilidades para que a gente possa também se cuidar e não entrar em esgotamento, né? Realmente buscar esse momento para a gente. E usar a culpa, talvez, aquele motivo que está cutucando a gente, da gente ir atrás, né, desse autoconhecimento, mudar, melhorar para a gente, como também melhorar naquela relação, né? Então, às vezes, por exemplo, me senti culpada de que gritei com minha filha. A culpa também está ali para cutucar e falar, olha, então, não, né, se não está te fazendo bem, não está fazendo ela bem, vamos tentar mudar, né? Olhando para o lado romântico e vendo o lado bom, né, disso, tentando achar um lado positivo para essa culpa, né? Sim, o importante é a gente não deixar entrar no vitimismo, né? Porque quando a gente entra no vitimismo, aí vira tudo. Então, eu não faço mais nada porque eu tenho essa responsabilidade da maternidade e ó vida, ó céus. Por isso, a importância de se autoconhecer, se cuidar, se empoderar, se fortalecer, para poder também impor contratos, tanto com o parceiro, com a rede de apoio, quanto com os filhos. Então, quando você, Thaís, né, traz a questão da relação com a tua filha, de
que você pede desculpas e ela acaba te cobrando mais do que deve por essas desculpas, entra o contrato. Filha, como é que vai funcionar? Né? Deixar claro para ela, eu vou pedir desculpas quando eu realmente achar que eu errei. Quando eu achar que eu estou certa, a gente vai conversar e eu vou te dizer por que eu acho que eu estou certa. E aí, num diálogo diário, vai se construindo essa comunicação mais assertiva. E a gente está construindo crianças, ajudando na criação de crianças muito bem resolvidas, acha, com isso, em relação ao que sentem e tal. Mas eu fico com medo de não estar preparada para conseguir debater com uma criança de 4 anos, E sabe? tá preparada para o que eles vão falar, né? Porque ele tá disposta realmente a ouvir. Tem, claro, esse papel da autoridade, da gente impor os limites, né? Como uma proteção, como um caminho mesmo. Mas está preparada. Meu filho resolveu outro dia falou que queria ser filho único. Mas como? Eu construí uma família de 3 filhos completa para você. Então, isso me machuca mesmo, né? Poxa vida. Mas espera aí, deixa eu entender. Deixa eu ouvir além das palavras. O que ele está querendo me dizer? Né? Então, é sair um pouco desse jogo de que culpados e inocentes, de certo e errado. É uma desconstrução cultural mesmo, da gente enxergar o que está vivo. Né? Tá ali naquele momento presente para o que aparece. E aí não tem certo e errado. Ele me fala uma coisa dessa, eu não vejo como uma agressão pessoal. Não é para mim, não. Ele é um pedido de atenção, é um pedido de exclusividade, né, de um tempo maior. Foi no momento, né, nessa fase da transição do pré-adolescente, agora já na adolescência, com 12 anos, eu quero o meu espaço, eu quero o meu quarto, eu quero, né, as minhas coisas. Então, que é um movimento saudável também. Né? Então, cada fase, mas está aberto, né? Tá aberto mesmo, essa postura mais de curioso, de investigador, até para os nossos filhos, e não de que tem um script, que eu tenho que seguir esse script. Sim. E que se alguma coisa sai fora, então eu estou errado, eles estão errados. Não existe certo e errado. Né? E, Duda, você já atendeu mães assim angustiadas por conta dessa culpa e dessa pressão? Muito, porque a vida da mulher, ela muda demais depois que ela tem filhos, né? Então, até então, ela tinha alguns papéis na vida dela, que incluíam ser esposa, ser mulher, ser amiga, ser uma estudante, ser profissional. E aí, de repente, ela tem um novo papel que ocupa a maior parte do tempo dela, e aí ela se depara com uma grande frustração e uma angústia de, meu Deus, e agora quem sou eu? Então, ela começa num processo de buscar, de se resgatar mesmo, como pessoa, né? Então, no trabalho de coaching, que muitas pessoas buscam depois da maternidade, ou porque não querem voltar para a empresa e querem empreender, por exemplo, para ter mais tempo para o filho, ou porque foram desligadas do trabalho depois que tiveram filhos e precisam se recolocar, a grande angústia é essa. É esse resgate, é entender o quanto ela, de fato, quer, precisa e pode se dedicar a outros papéis naquele momento da vida dela. Mas eu acho que tem uma questão, quando a Marô fala de autoconhecimento, né, que é a reconexão com a nossa própria verdade. Então, o olhar para si, fortalecer a autoconfiança e exercer a maternidade de acordo com o que acredita, né, e não com o que a sociedade impõe. Por isso, esse autoconhecimento e esse autofortalecimento ele é fundamental. Ele empodera e dá força para a mulher conseguir fazer o que realmente diz respeito a ela, né? Exatamente. Ter firmeza nos contratos, nos relacionamentos, seja com o marido, seja com os filhos, né? Colocando os seus próprios limites. Eu só consigo colocar o meu limite para o outro quando eu me conheço, quando eu conheço os meus limites. Senão fica muito difícil. Se eu não entendo quais são os meus limites, quem dirá o outro? Então, esse autoconhecimento, para mim, ele é fundamental. É você buscar se entender, o que está acontecendo comigo. Quem é essa nova Thaís, essa nova Marô, essa nova Duda, essa nova mãe que não existia, que nasceu junto com essa criança, né? E esse negócio de culpa é muito doido, porque parece que até quando a gente não sente culpa, a gente se sente culpado por não estar sentindo culpa, né? A culpa está lá presente, parece, porque a gente... eu já me senti assim em algum momento, em falar, nossa, mas o movimento todo, né, as mães que eu conheço, tudo que eu ouço, é de
tá sendo pesado de alguma forma, tá se sentindo culpado o tempo inteiro. E um momento que eu falei, nossa, eu não tô sentindo culpa, eu tô errada em alguma coisa. Será que eu não tô me entregando totalmente pra maternidade, por isso que eu não tô sentindo culpa? E aí parece que você começa até a procurar um motivo, né, de tão pesado que é isso, assim, da culpa, e que é instalado de uma forma como essa frase, né, de que nasce uma mãe, nasce uma mochila de culpa. Parece que você já até pega isso pra você, né? A gente já até absorve como sendo algo... como se fosse o certo, né? Virou uma mãe, tem que ser uma mãe com culpa. Mas eu acho que a gente tem que desconstruir isso e tentar viver de uma forma, como a gente está falando, buscar o autoconhecimento, buscar essa confiança, né? Esse fortalecimento para conseguir maternar até sem culpa, né? Se alguém descobrir, inclusive, como, por favor, Sim, nos conte. Tem aquela outra frase que ser mãe é padecer no paraíso, né? Então, são crenças limitantes que a gente vai ouvindo durante a nossa vida e que a gente vai acreditando nelas. Então, a gente já engravida acreditando que vai nascer uma culpa, de que vai padecer no paraíso, de que... enfim, e é importante, então, a gente questionar essas crenças, né? De que é muito difícil, a gente precisa se questionar. E tem uma outra questão importante aí, que é aquela história, né? Eu sempre escutei da minha mãe, mas na minha época era muito mais difícil, porque a gente não tinha informação. Na verdade, era mais fácil. Eu acho também, minha Porque sensação o excesso de informação, ele aumenta o espectro da cobrança. Então, a gente passa a se sentir mais cobrada, porque são tantas informações, são tantas possibilidades, que criar um filho ficou algo complexo, né? Que você tem que justificar com teorias. E aí fica muito mais difícil do que antigamente, onde você aprendia a cuidar do filho vendo a sua mãe cuidar dos seus irmãos. E estava tudo certo, né? É ótimo ter informação, né? Não vamos falar que Sim, não. claro. Mas é isso, parece que vem com uma... A gente acaba sabendo todos os tipos. Vai dar papinha, vai dar triturado, vai dar amassado no garfo, vai dar BLW. A gente já sabe de todas as formas que pode ser, do que é bom, o que não é, o que falam que é bom, o que falam que não é bom. E aí, em todas as áreas, assim, né? Se você for ver, você recebe informação de tudo, que você fica meio que... a gente até esquece um pouco da nossa intuição mesmo, né? A gente esquece de seguir a nossa intuição e acaba o tempo todo, será que esse é o melhor? Vou perguntar, vou levar para um grupo para saber o que as pessoas acham, se esse é o melhor ou não. Vou ouvir o que as pessoas têm para dizer e a gente acaba nem se ouvindo, né? A gente se perde do que a gente acredita, do que a gente sente que seja melhor para o nosso filho, que com certeza nós sabemos, né? E olha, Thaís, eu vou te falar, eu trabalho já há 20 anos com desenvolvimento de pessoas e com desenvolvimento de competências, principalmente, né? E é engraçado porque, assim, a principal competência feminina, se é que isso é uma competência, é a intuição. Por incrível que pareça, é uma qualidade que a gente tem, principalmente quando a gente se torna mãe, que a gente não pode deixar de lado. Agora, a gente só consegue aguçar a intuição quando a gente se conhece. Por isso que os processos de autoconhecimento são tão importantes. Quando eu me conheço, quando eu me conecto comigo, a minha intuição aflora. E aí fica muito mais fácil escolher dos tantos caminhos que se apresentam, qual é o mais interessante, o mais viável para mim, para o meu filho naquele momento. E lidar com julgamentos, com críticas que eventualmente possam vir. Porque você está firme na sua intuição. Você é como se o seu coração soubesse o que você está fazendo. Então, a informação ela é importante, sim, é ótimo. A gente tem um problema aí que é o excesso de informações, né? Passou dos limites, mas é a gente entender e sentir no coração, porque a maternidade é coração puro, né? Então, ouvir a sua intuição de qual o melhor caminho a seguir, né? E um lado mamífero também, um jeito mamífero de ser, né? Biológico, né? Trazendo um pouco para... Eu lembro quando a primeira vez, quando o Gabriel, meu filho de 12 anos mais velho, nasceu, eu perguntei para o pediatra, será que ele está mamando certo? Vem aqui ver, pega, não sei o quê. E o pediatra, muito bom, humanizado, graças a Deus, que a gente escolheu, ele falou, não, você é a mãe, você sabe. E a partir daí, eu me incorporei de que eu sou a mãe, eu sei. Então, tem um saber que vem do nosso corpo mesmo,
mesmo, da nossa espécie humana de ser, e que a gente precisa. E o Gabriel nasceu super pequeno e mamava de um jeito todo errado, mas eu fui firme e forte. Ele mamou até os 2 anos e ficou grande. E eu saía com ele na rua e as pessoas, já pus logo no sling, já saía e as pessoas olhavam, mas ele é muito pequeno, e eu virava uma leoa se alguém falasse que ele era pequeno, sabe? Então, olha, eu tô certa da minha verdade, são escolhas, então a gente trocar a culpa pela autorresponsabilidade, né? Então, eu escolhi fazer isso, eu vou testar esse caminho e eu assumo aí a dor e a delícia de fazer as minhas escolhas, né? Então, essa responsabilidade, porque na culpa a gente se sente presa, a gente se sente sem escolha, a gente se sente sem saída. Então gostei dessa frase que você falou. E é bem isso, né? Trocar a culpa pela autorresponsabilidade, decidir fazer isso. E se eu decidir, né? Eu acredito que esse seja o melhor, e é isso, né? Eu assumo. Firme, assumo, né? E vamos, acho que assim, diminuindo um pouco a culpa, né? Sim. Que a gente tanto sente. Exatamente. Gente, vamos para o quadro Dica da Semana. Eu queria saber de vocês aí o que vocês indicam para quem está nos ouvindo. Pode ser qualquer coisa ligada ao assunto ou não. Um filme maravilhoso que está em cartaz, mas aí em São Paulo, em Porto Alegre, eu acho que é o Longe da Árvore. É o filme inspirado pelo livro do Andrew Salomão, que ele foi buscar filhos que saem fora do script, né, do que é esperado, fora do padrão. Então, é um filho gay, um filho autista, um filho até criminoso. E aí é uma lição de amor, de empatia, de cuidado, desse amor de mãe e do lado do filho também. Então, acompanho, tem muita coisa aí. O próprio livro, né, são mais de 300 casos que ele reuniu. Nossa. Então, e tá onde lindo. Tá no Frei Caneca, em São Paulo, né? Eu fui ver semana passada, consegui. Fica até quando? E acabou de estrear, então eu acho que ele vai, né? E depois vai dar para assistir onde? Você sabe, não? Não sei. Tem o Instagram deles, eles fizeram no Itaú Cultural um evento agora segunda-feira também, no podcast, dos Mamilos até, no podcast com as meninas. E o livro mesmo, né? Que eu fiquei com muita vontade de ler. Longe da Árvore. Obrigada. E você, Duda? Posso dar uma dica de exercício prático? Opa! Então, você que está ouvindo a gente, pega um papel e uma caneta. Eu vou fazer um exercício rápido aqui, que eu aplico no coaching, nos treinamentos de gestão do tempo. Né? Você desenha uma roda, e aí dentro dessa roda você vai colocar... em termos percentuais, quanto você está se dedicando hoje para cada uma das áreas da sua vida, para cada um dos papéis da sua vida. Então, quanto em percentual você está se dedicando à maternidade, ao seu profissional, ao seu marido, a você mesma, ao seu intelectual, de repente está fazendo um curso, uma formação... Desenha aí e coloca as porcentagens. Depois você vai fazer uma nova roda ao lado, só que você vai criar a sua roda ideal, exatamente. Então, quanto de fato você gostaria de estar se dedicando para cada um desses papéis. E pense em todos, porque muitas vezes você tem um papel importante como filha, por exemplo, cuidando de um pai e uma mãe que estão doentes. De repente você faz um trabalho voluntário, este também é um papel. Então, é importante colocar tudo, né? E quando você for criar a roda ideal, olha para essa roda e pensa o quanto, de fato, você quer se dedicar a cada área e o que é que você pode abrir mão nesse momento. De repente, tem algum papel lá que está te tomando um tempo precioso e que, nesse momento, você pode abrir mão. De repente, no futuro, você retoma, mas, puxa, nesse momento, então eu vou... parar de fazer o curso que eu estou fazendo porque eu quero me dedicar mais à maternidade, aí eu planejo voltar para esse curso ano que vem, pode ser um caminho. Né? Importante é essa autorresponsabilidade, é você entender que é você que tem esse poder, né, na tua agenda, na tua vida, nas áreas da tua vida e nos seus papéis. É você que faz as escolhas, porque é você que vai ter as consequências e os resultados. Opa, adorei. Vou fazer isso hoje. Obrigada. E outro quadro que a gente tem aqui é o que te torna uma mãe real.
Mas hoje, com o assunto que a gente conversou aqui, eu vou mudar um pouco. Eu queria saber qual foi de vocês, ou a questão que faz você se sentir mais culpada hoje como uma mãe. Bom, eu estou vivendo um momento bastante delicado, porque o meu filho mudou de escola esse ano e ele, no meio do ano, sofreu um acidente simples com a perua escolar, mas ele começou a ter um transtorno de ansiedade e crise de pânico. E agora eu estou tendo justamente que mudá-lo de escola, estou voltando para a escola anterior, porque ele chegou ao ponto de ficar dias e dias sem conseguir ir para a escola, com crises claras de pânico. Eu levei um tempo para entender isso, porque, por mais que eu seja psicóloga, santo de casa não faz milagre, e fui buscar ajuda e aí consegui identificar. Então, acho que a minha grande culpa atual é essa, né, de pensar, puxa, mas e se eu não tivesse mudado ele de escola? E se eu tivesse colocado na outra escola? E eu falo tanto da intuição, porque no dia que eu fui assinar a matrícula dele nessa nova escola, que é uma escola que a minha mãe deu aula por 24 anos, eu estudei lá a vida inteira, então tinha toda também uma certa cobrança até de que ele estudasse lá. Tinha algo que te falava? A minha intuição, o meu coração disse, você está fazendo besteira. E eu desafiei. Eu falei, eu quero ver se a minha intuição é boa mesmo ou não. E aconteceu tudo o que tinha que acontecer esse ano. Então, isso só fortalece a minha crença de que realmente a gente tem que ouvir o nosso coração, né? E, naturalmente, tem essa culpa, mas eu busco muito esse acolhimento, sabe? Eu busco me acolher. Então, eu acolho essa culpa, tá tudo bem. Tá tudo bem sentir essa culpa, tá tudo bem eu achar que eu errei, é normal, é natural, mas cadê a solução? Qual é o caminho da solução? O que meu coração diz que é o caminho da solução? E vamos em frente juntos. Muito bom. E você, Marô? Abra seu coração. Minha culpa atual? Nossa, eu acho que eu vivi por tanto tempo a culpa, né? Pelo menos os últimos 35 anos, que agora, nos últimos 5, eu tenho saído e entrado para o jogo da autorresponsabilidade, né? Tenho saído desse jogo da culpa. Então, consegui tirar férias, né? Uma semana sozinha. Então, talvez não cair nesse... Eu estou, nesse momento, olhando para mim. Então, né, os filhos maiores, né, com 12, 10 anos. É claro que tem o Antônio pequenininho. Mas eu estou me colocando muito em primeiro lugar. E o meu trabalho, as minhas coisas, a minha natação, né? Isso foi uma revolução na minha vida. Eu consegui fazer essa natação às 8h30 da noite, 2 vezes por semana. Tal. Então, eu acho que é não voltar, né? Tá sempre com esse farol olhando. Não, olha, você é importante. Para você conseguir cuidar bem deles, você precisa cuidar bem de você. Então, foi um aprendizado aí da minha vida toda e colocar isso em prática, porque a cada rasteira, de repente, há um que chora mais, um que fica doente, um que fala, peraí, será que é isso mesmo? Eu não tenho que dar mais atenção para eles, mas eu acho que nesse momento é olhar para mim mesmo e manter essa escolha firme, eu em primeiro lugar. Ótimo. Eu quero sentar no divã também, eu acho. E você? Já que a pergunta é diferente. Uma questão que sempre ficou assim, sempre pesa, sempre motivo de eu levar para terapia, sempre motivo para eu me culpar, é questão de estar presente de verdade. Eu sinto que por mais que eu passe o dia com eles, eu sinto que minha cabeça está em outro lugar, sabe? Eu sinto que eu estou pensando no que eu quero fazer, no que eu preciso fazer, eu tenho uma dificuldade de conseguir ter um tempo de ócio, um tempo só brincando. Eu sinto que eu não estou fazendo, que eu precisaria estar fazendo alguma coisa. O tempo inteiro eu sinto isso. Que eu estar lá brincando com eles, eu estou perdendo um tempo de que eu tinha que estar fazendo outra coisa. E aí, essa cobrança minha não me deixa estar presente com eles, de cabeça, o tempo inteiro, como eu gostaria de estar. Mas, ao mesmo tempo, assim, é meio contraditório, né? Porque é uma cobrança de que eu tenho que estar fazendo alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, eu não estou fazendo nada porque eu não estou nem presente ali, né? Então, o tempo inteiro eu estou tentando, assim, achar o equilíbrio disso, porque eu acho que... não, tenho certeza que é muito interno, é muito dentro de mim mesmo isso. Eu sinto até que minhas filhas tem vezes que nem sentem isso, tem vezes que realmente eu sinto que elas estão sentindo que eu estou um pouco ausente.
Mas tem muitas vezes que eu acho que é muito da minha cabeça. Mas essa é uma culpa minha que eu tô o tempo inteiro tentando, assim, resolver. De tentar estar mais presente, sempre mais presente. Sempre mais presente é uma luta minha aí que eu tento, né? Eu já falei em outros episódios aqui também, de largar um pouco o celular, ficar mais com eles. Essa é a minha maior culpa do momento. Acho que é isso, gente. Muito obrigada pela participação aqui de vocês hoje, por vocês terem vindo. Se quiserem conhecer mais o trabalho de vocês, conhecerem melhor vocês, onde o pessoal encontra? Pode me encontrar no Instagram, Duda_Magalon, com 2 L's. No Facebook, Duda Magalon. E tem a página da Magalon, que é o magalon.com.br. Ótimo. E você, Marô? Eu tenho o Instagram, Camargo Marô. Tenho o Facebook, Marô Camargo. E a outra página, Conversa em Ação, também, que é o meu blog, né? conversaemação.com.br. Obrigada. Muito obrigada, Muito Thaís, obrigada. pelo convite. E para você que está nos ouvindo, a gente se vê então semana que vem, toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, tem um episódio novo por aqui. Obrigada, a gente se vê lá então. Tchau, tchau. Em casa a gente conversa.